O estagiário fez a compra de uma opção de compra, call, né? Call é um direito de comprar, tá bom? Então, a call, deixa eu pegar aqui uma folha em branco aqui, beleza? Na call, que é um direito de comprar, eu tenho o titular e tenho o lançador. Lançador. O titular é quem compra a opção, ele é o dono, sou o titular disso, e o lançador ele lança, atira, ó, lancei, vendi, joguei fora. Então o lançador vende e o titular compra. O titular, portanto, ao comprar isso, ele vai ter um direito de comprar alguma coisa. E o lançador tem a obrigação, se for exercido, claro, de vender essa coisa. Então vamos supor que seja esse celular aqui. Por que o titular compra isso aqui? Olhando da visão titular, que é a mais simples. Por que eu tenho o direito de comprar esse celular? Porque eu acho que esse celular no futuro vai estar valendo mais do que ele vale hoje. Tenho direito de comprar ele a R$1.000. Porque eu acho que lá no futuro ele vai estar valendo R$4.000, por exemplo. Essa é a ideia que eu compraria uma call. Então, vamos lá. O estagiário fez a compra de uma call, ou seja, ele é o titular, ele é o dono dessa opção. Ele está então obrigado a comprar um ativo? Não, quem tem a obrigação é sempre o lançador. Na call, ele tem a obrigação de vender e na put a obrigação de comprar. É o contrário do titular, então está fora. Ele está apostando na alta do ativo objeto, perfeito, né? Na alta do preço do ativo objeto, que nos casos que eu usei aqui é o celular. Né? Eu acho que esse celular vai estar valendo lá, quando eu for exercer esse meu direito, 50 mil. E eu tenho direito de comprar 1.000. Está pagando um determinado prêmio, ele paga o prêmio, ele titular paga o prêmio, para ter o direito para, se for o caso, exercer no futuro. Perfeito, porque ele tem o direito de exercer, ele exerce se quiser. Ele não é obrigado. Quem é obrigado é o lançador. Portanto, 2 e 3 estão corretos. Bem-vindo ao nosso segundo vídeo, onde a gente vai continuar essa jornada rumo aos R$400 mil. Esse número é forte, né? Mas ele é possível. Acompanhe aqui toda essa jornada, tu vai ter tranquilidade de saber que o caminho está claro. Tem que executar. E a gente vai executar juntos, tá bom? Três. O estagiário é um investidor bastante atento ao seu futuro, está planejando a sua aposentadoria. Para isso, ele faz aportes em um plano de previdência do tipo PGBL. Entre os vários disponíveis, ele optou por um plano que tem maior distribuição do excedente financeiro. Nesse caso, ele está agindo de que forma? Bom, deixa eu pegar aqui o seguinte, olha só. Vamos entender o que acontece, que é o seguinte, tá? O que é esse tal de excedente financeiro? Excedente financeiro. Olha o nome, tá? Financeiro, grana. Excedente que excede, que sobra, ok? Sobra de dinheiro, sobra financeira. Como é que é isso, Lucas? Olha só, tá? Eu, Lucas, ao ter dinheiro num plano de previdência, esse plano de previdência me cobra um percentual de taxa de administração. Ele cobra, por exemplo, sei lá, 3% ao ano para administrar esse meu dinheiro. Ok? Beleza. Esse fundo de previdência, então, me cobra 3%, né? E essa aqui, esses 3%, entre outras coisas, vamos supor, a receita dele, tá? É a receita, né? O dinheiro que esse plano tem, esse plano, esse PGBL, ele me cobra isso, e ele é uma instituição privada, ele cobra isso para sobreviver. E aí, essa empresa, esse fundo, tem também algumas despesas. Deixa eu pegar, ficou muito grande isso aqui. Esse fundo tem também algumas despesas, né? Natural, assim como toda empresa. Aí vamos supor que ele tem 2 cifrões de despesas, ok? E então, se ele tem 2 cifrões de receita, que está em azul, 2 cifrões de despesas, que está em vermelho, ficou um excedente aqui de 2 cifrões. Esse excedente é o que sobrou de dinheiro do plano. E aí, tem fundos que pegam e falam assim, olha, desse excedente financeiro, desse excedente de dinheiro, ao invés de eu ficar todo para mim, um pedaço dele, um percentual, eu devolvo para você, investidor. Então é tipo um cashback, sabe? E logicamente, quanto maior a distribuição do excedente financeiro, melhor, né? Mais eu ganho dinheiro de volta, essa é a ideia, tá? Então, olha só.
ele optou por quem tem maior distribuição no excedente financeiro. Nesse caso, está correta, pois um plano, atitude dele, né? Está correta, pois um plano com maior distribuição do excedente financeiro, letra A, irá resultar numa redução da taxa de administração? Não. Taxa de administração é uma coisa e, logicamente, eu estou ganhando mais grana, mas eu não estou baixando a taxa de administração. Taxa de administração é uma coisa, tá errado. 2, incorreta, não, é uma decisão correta. 3, correta, pois um plano com maior distribuição no excedente financeiro irá resultar em mais ganhos para o investidor. Caiu exatamente assim na sua prova, tá bom? Tá bem na frente ali, mas é a letra C de casa para você, tá bom? A D falar que é incorreto também e não faz sentido, beleza? O código Anbima, a Anbima tem vários códigos, né? Esses códigos são complementares à legislação, complementares à lei, é um extra, né? Com mais direcionamentos do que deve ser feito, né? Ele é legislação, ele não é uma legislação, não é uma lei, mas são regras que devem ser seguidas por quem faz parte da Anbima, no caso todos nós, né? Então, esse código Anbima de distribuição de recursos terceiros, ó, distribuição de recursos, ou seja, distribui, ou seja, na parte de efetivamente o que eu estou fazendo com recursos de terceiros. Um fundo de investimento, ele é um gestor de recursos terceiros, que ele pega recursos de terceiros, de outras pessoas para administrar. Então ele fala o seguinte, ó, o estagiário é o administrador fiduciário do fundo Shark Renda Fixa. Administrador fiduciário é o administrador, é o responsável legal perante a lei, portanto, é o quem responde pelo fundo. Fiduciário vem de fiducia, fiducia quer dizer confiança, né? Então, administrador de confiança do fundo Shark Renda Fixa. Conforme o código Anbima de distribuição de recursos, esse administrador, então, é responsável por o quê? Bom, vamos ver o que ele fala. 1. Constituir, administrar e divulgar as informações desse fundo. Perfeito, né? Isso é papel do administrador. De novo, ele é o grande responsável por esse fundo, por criar, constituir, criar o CNPJ, administrar, por isso o nome é administrador, né? E divulgar as informações inerentes ao fundo. 2. Realizar a gestão do risco de liquidez do fundo em conjunto com o gestor. Perfeito, o gestor é outro participante essencial, que chama, né? Essencial, porque ele é obrigatório. O administrador e o gestor são dois participantes essenciais, conforme a nova legislação. E esses caras, então, em conjunto, vão fazer a gestão de liquidez do fundo. Na prática, no dia a dia, quem faz é o gestor, mas o administrador é o responsável legal por isso acontecer. O que é a gestão de risco de liquidez? É o seguinte, um fundo, você está lá, o seu dinheiro está sendo gerido. E você pode ter o direito, ou quando você quiser, de pedir resgate. Tem fundos que têm resgate em D mais 0, ou seja, no próprio dia. Tem fundos que é D mais 1, ou seja, D mais 1, dia mais 1, amanhã. Tem fundos que é D mais 20, não interessa. O ponto é, você tem direito a resgatar. Para resgatar, o fundo tem que ter capacidade de resgate, que é quando você pede resgate, ele te mandar o dinheiro, te mandar o Pix, te mandar a TED. Isso é gestão de liquidez. Isso é responsabilidade do administrador, sim, em conjunto com o gestor. 3. Garantir o risco de crédito dos ativos. Risco de crédito começa com C de calote, né? E, na verdade, o risco de crédito, que é a chance de alguém quebrar e me dar calote, não é garantido pelo administrador. Ele vai, logicamente, tentar reduzir, mas ele não tem como garantir o risco de crédito. Porque ele compra ativos e se esses ativos derem calote, a perda será de todos os pertencentes do fundo, né? Ah, Lucas, mas poxa, eu entrei nesse fundo para o cara administrar o recurso. Ok, você sabia os riscos que você estava correndo. Por isso que o fundo tem que respeitar os seus riscos, tá? Dedicada a resposta para você. Bora, 2, só se for agora. O estagiário fez um investimento em LTN para 5 anos, com uma remuneração de 16%. Lembra? LTN, né? O tesão, né? O T vem antes, quando o tesão vem muito antes, é precoce, muito precoce, ou seja, precoce prefixado, né? A LTN é a LFT, tesão vem depois, né? Então esse T é um T grande, um tesão, né? Beleza, LTN é prefixado, ou seja, esse título que é uma LTN vai estar pagando nesse momento 16% ao ano, ok? Beleza, maravilha, legal, muito parecido com as remunerações atuais dos títulos públicos, inclusive, tá? Aí o que acontece? Bom, para o período, isso é uma questão clássica do CEA, tá? Para o período, está se projetando uma inflação, né? Uma inflação de 5%. Por que isso é importante? Já vai entender, olha só. Qual título que representaria para o estagiário um investimento equivalente? Bom, olha só. Tem alguns títulos, tá? Que eles pagam alguma taxa de juros,
mais inflação. Então deixa eu representar isso aqui numa página em branco, porque a gente não está aqui para dar resposta, né? A gente faz uma mini revisão, é por isso que esse pré-prova é o mais assistido do Brasil. Pois bem, olha só o que acontece, é o seguinte, tá? Uma LTN, então, LTN, que é pré-fixada, ela está pagando 16%, ou seja, paga 16% de juros. Vamos supor que 16% seja esse retângulo aqui, tá? 16%. Legal. Um outro título, também emitido pelo governo para o mesmo prazo, vai ter uma projeção de rentabilidade igual. Porque ele é, esse outro título, por exemplo, uma NTN, uma NTNB, por exemplo, vou botar aqui NTNB, né, paga taxa de juros mais inflação. Então o que acontece é o seguinte, cara, como os dois títulos são títulos do governo, eles têm que, na projeção, ambos os títulos pagar igual. Ou seja, tem que pagar a mesma taxa de juros para o período, se for o mesmo período, claro, né? Por quê? Porque são títulos de mesmo emissor. Como é que eu posso garantir isso? Não tem como garantir. Mas a projeção tem que estar igual. Ah, isso é regra? Não, isso é mercado. Porque se a LTN estiver muito mais vantajosa, todo mundo compraria só a LTN. Então a NTNB, ela paga juros, ok? Mais o IPCA, mais inflação. E os juros mais inflação tem que dar casado com os 16. Qual a regra disso, Lucas? Gente, não é regra nenhuma. Né? Mas é que se não tiver assim, se esses juros mais inflação no projetado estiver pagando 10%, ninguém compraria NTNB. As pessoas comprariam só LTN, paga muito melhor. Então o que acontece é o seguinte, cara, se eu tenho uma LTN pagando 16%, ok? O título que paga juros mais inflação vai pagar 5% de inflação, mais alguns juros que tem que bater com 16, para ambos ficarem igual. Simples assim. Deixa eu pegar minha HP aqui para a gente calcular, olha só. Deixa eu botar aqui de novo o papel, pegar minha HP. Então eu trouxe minha HP aqui, tudo bem? E aí o que acontece é o seguinte, olha só, tá? Então, 1.16 Enter, 1.05 divide. Tá ali, tem que pagar 10.48. O que eu fiz? Peguei 1.16 dividido por 1.05. O que é esse 1.16? É aqui, 16%, né? 1 mais 0.16. E aqui é 1 mais 0.5, né? Que é 5% e 16%. Então chego a 1.1048, ou seja, 10.48 é a minha taxa que eu deveria pagar. Quer ver uma coisa aqui, ó? Deixa eu botar para cá minha HP. E vou pagar aqui, então, 10.48. Se eu pegar aqui, ó, e fazer a prova real, 1.1048, né, que é 10.48%, 1.05 vezes é exatamente 1.16, que é 16%. Tá bom? Letra D de dada a resposta para você. 3. O estagiário acredita muito no potencial de alta para daqui a um ano das ações da empresa Shark Energy S.A. Porém, está totalmente descapitalizado. Decide, então, comprar essas ações hoje a termo. Nesse caso, analise as afirmações abaixo. O que é uma compra a termo? Compra a termo é um cheque pré-datado, né? Eu te entrego a geladeira hoje, essa geladeira já é sua, e aí você me dá um cheque pré para daqui a um ano. Né? Cheque é um troço meio antigo aí, mas os antigos da minha época vão lembrar, né? Cheque pré-datado, então, portanto, é um pagamento futuro, mas já vai com preço previamente fixado. Tá bom? Então o que acontece? Vamos supor que a ação hoje esteja R$30. Eu já compro ela hoje, mas vou pagar ela só daqui a um ano. Aí eu vou ver qual que é a taxa termo que tá para daqui a um ano. Sei lá, talvez vou pagar R$35 daqui a um ano. Mas por que vale a pena para mim? Porque eu acho que daqui a um ano você vai estar valendo R$60. E eu pré-fixei, porque é um cheque pré-datado, né? Ou seja, vou pagar só no futuro, mas o preço já está pré-fixado. Eu pré-fixei a 35. A ação pode estar R$90 daqui a um ano. Eu vou pagar 35. Claro que a ação pode estar 20 também. Eu vou pagar 35. Isso é compra a termo. Tudo bem? Vamos ver aqui então o que a questão trouxe para nós. Bora lá. O valor que o estagiário pagará daqui a um ano é o valor atual da cotação, perfeito, acrescido de taxa DI. Não, é alguns juros. Não necessariamente é DI. Não tem essa vinculação com taxa DI. Está fora. Mesmo tendo liquidação financeira somente daqui a um ano,
todos os proventos da ação já são do estagiário, perfeito, né? A geladeira já é tua, você já está usando a geladeira aí no seu dia a dia, já é sua, só que você não pagou ainda. O prêmio que o estagiário vai pagar é o percentual do valor ativo do objeto, do valor do ativo objeto. Não tem prêmio. Onde tem prêmio é mercado de opções. No mercado de opções eu pago o prêmio para ter um direito. E lá no futuro eu exerço o direito ou não. Mercado a termo não é um direito. Já está cravado, eu vou pagar. Eu não tenho volta. Tudo bem? Portanto, somente a 2 está correta. Letra C de casa, resposta para você. Bora para 4. Ele fala o seguinte. O estagiário deseja montar uma carteira com títulos públicos federais e não quer correr o risco de reinvestimento. Ele tem as opções abaixo. Ele deveria optar por uma carteira com quais ativos? Então, o que é esse risco de reinvestimento? É o seguinte, olha só. Deixa eu pegar aqui uma folha em branco, a gente não está aqui para dar resposta, como eu sempre digo para vocês, tá? Ó, risco de reinvestimento, de reinvestir o dinheiro. O que acontece é o seguinte, olha só. Tem títulos que eu coloco um dinheiro aqui, e lá no futuro, no seu vencimento, ele paga o meu dinheiro de volta, mais alguns juros, né? Que é o meu ganho nessa operação. Legal. Tem alguns títulos que ele não paga os juros somente no final. Ele vai pagando juros intermediários, que são os cupons. Então, a cada 6 meses, ele me paga um dinheirinho aqui. São juros intermediários, é um dinheirinho que eu vou ganhando durante o título. Esse dinheiro que eu vou ganhando, eu deveria, em tese, reinvestir ele. Só que quando eu vou reinvestir, qual que vai ser a taxa que estará aqui? Maior ou menor? Eu não sei, mas isso é um risco. Então, quando eu tenho títulos com cupom, eu tenho risco de reinvestimento. Esse valor aqui, ele precisa ser reinvestido. Reinvestido. E ele precisa ser reinvestido a qual taxa? Então, títulos que têm cupom têm risco de reinvestimento. Essa é a ideia. Então, olha só, ele quer título público federal e não quer risco de reinvestimento. Ou seja, ele não quer título com cupom. A LTN tem cupom? Não. Então pode ser. LFT tem cupom? Não. Então também pode ser. NTNB tem cupom? Sim. Mas a NTNB principal não. Que ela paga principal mais juros só no final. É uma NTNB sem cupom. Ou seja, eu posso ter qualquer uma das 3 para não ter risco de reinvestimento. Portanto, A de amor é a resposta para você. Já faço um coração aqui que você sabe como é que é. Beleza? Beleza, simples assim. O estagiário realizou o sonho da casa própria com financiamento imobiliário no Shark Bank, conforme dados abaixo. 600 mil o valor do imóvel, entrada de 200 mil, ou seja, ele financiou 400 mil só. Prazo de 20 anos, tabela saque, parcelas mensais, juro de 0,7. Após pagar a parcela 30, qual será o saldo devedor desse financiamento? Bom, vamos lá então. 20 anos, ou seja, se é parcelas mensais, né? Então 20 anos são 240 prestações, tá? 240 parcelas mensais, né? Porque 10 anos é 120, 20 anos é 240. O que eu tenho que descobrir aqui é o seguinte, como é sistema de amortização constante, eu tenho que descobrir quanto que amortiza mensalmente. Deixa eu fazer aqui uma página em branco para explicar uma coisa para você. Olha só, sempre que eu pago minha prestação, minha PMT, essa PMT é formada por 2 coisas, tá? Amortização mais juros. Tá bom, beleza, legal. A amortização, ela é o pedaço da minha parcela que amortiza, que reduz o saldo devedor. Essa aqui é o que reduz o saldo devedor. Juros é dinheiro jogado no lixo, né? Do ponto de vista de quem paga. Né? Eu que pago, dinheiro jogado no lixo. Para quem me emprestou, é a remuneração dessa pessoa, é a parte que ela ganha dinheiro de verdade. Então, toda parcela tem um valor X de amortização e um valor Y de juros, né, que compõem a prestação total. A amortização é o que é a parte boa para mim, que sou o devedor, que vai reduzir o saldo devedor. Legal, beleza. No sistema de amortização constante, essa amortização, que é o valor que reduz mensalmente, ela é sempre fixa, ela é constante, ó. Sistema de amortização constante, ela é constante. Então o que acontece é o seguinte, bom, eu devo, meu financiamento é 400 mil em 240 meses, né, que são 20 anos. Então vamos descobrir quanto que é a amortização. Vou pegar HP aqui. Vamos ver aqui então, tá? Olha só,
400 mil, que é o valor que eu devo, né, o valor total, dividido por 240. Ou seja, a amortização, que ela é constante todos os meses, porque é saque aqui, tá? 1.666,67. Todos os meses é amortizado isso. Lembra que é isso que reduz o meu saldo devedor. Legal. Eu quero saber qual que é o saldo devedor após pagar a parcela 30. Então o que eu tenho que fazer? Pegar isso aqui, Enter, 30 vezes. Ou seja, após pagar 30 parcelas, eu já amortizei 50 mil. O restante que eu paguei foi juros. Então, se é 50 mil de amortização, é bem fácil, né? Quanto é que eu devia? 400. Paguei 50 mil, devo 350. Portanto, há de amor a resposta para você. A amortização reduz o saldo devedor. Os juros é dinheiro jogado fora. 6. Estagiário está com uma conversa com uns amigos sobre previdência privada, PGBL e VGBL. Pois bem, ele faz algumas afirmações conforme abaixo. 1. O PGBL não possui características de transmissão sucessória direta. Tá errado. Por quê? Porque o PGBL e o VGBL, ambos têm a mesma característica. Você determina quem são os seus sucessores, você determina quem são os seus beneficiários. E esse processo de previdência, PGBL e VGBL, não passa por inventário. Vai direto para os seus herdeiros nomeados, né, os seus beneficiários. O VGBL possui característica de diferimento fiscal. Não. Quem tem diferimento fiscal é o PGBL. Porque se aporta no PGBL e você tem redução do quanto você paga de imposto de renda agora, né? Diferimento, você adia. Diferimento é adiar, tá? A diferença do PGBL e VGBL é a base de cálculo do IR quando resgate. Perfeito. Por quê? O PGBL tributa sobre o total e o VGBL tributa somente sobre a rentabilidade, né? PGBL, P de pato, você paga sobre o total. Claro que você tem uma vantagem, né? O brinco é pato, mas não é. Você tem uma vantagem quando você aporta. Ele reduz o seu base de cálculo de imposto de renda, por isso diferimento. E o VGBL, vixe, não tem dedução. E aí você paga sobre a rentabilidade somente, tá bom? C de casa é a resposta para você, caiu na semana passada essa aqui. 7. O estagiário, após ser aprovado no CEA, iniciou seu trabalho como especialista de investimentos. Ele foi contratado por um cliente para montar um planejamento financeiro, conforme a Planejar fala. Para esse cliente, sendo assim, na etapa de análise, serão ações que o estagiário irá executar. Isso aqui, galera, é etapa do planejamento financeiro. Você pode lembrar da seguinte: 10 cervejas amargas dão intensidade maior. DCA, DIM. 10 cervejas amargas dão intensidade maior. São as etapas do planejamento financeiro. O seu trabalho como consultor tem essas etapas. O que são as etapas, né? Definir forma de relacionamento, coletar os dados. Então, na hora de definir o relacionamento, eu vou dizer, olha, eu atuo por taxa de performance, eu atuo por mensalidade. Depois eu coleto seus dados. Analisar dados, eu vou para casa analisar. Desenvolvo recomendações, ou seja, desenvolvo alternativas, ok? Implemento essas recomendações e monitoro essas recomendações. Ou seja, eu vou chegar lá e falar assim, pô, deixa eu te ajudar aí com a sua carteira de ações, tá? Eu vou te cobrar R$1.000 por mês, definir relacionamento. Me mostra a sua carteira de ações, coletei dados. Eu vou para casa e analiso, tá muito posicionado em Gerdau. Desenvolvo recomendações, tem que comprar mais Gol. Mando você implementar ou implemento e depois monitoro se deu certo. Simples assim. Tá? E ele fala o seguinte, olha, o que eu faço na etapa de análise? Estou analisando. 1. Defino a forma de trabalho e responsabilidade? Não, isso é na primeira etapa, né? Definir forma de trabalho. Tá fora. Identificar onde está alocado os recursos do cliente. Isso é na coleta. Você me mostra onde você está. E aí eu analiso possíveis melhorias justamente na análise. DCA, DIM, né? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Tá bom? C de casa a resposta para você. Etapas do planejamento financeiro. 8. Estagiário está auxiliando, um cliente importador. O importador é o cara que compra lá de fora. Compra em dólar. Então você está comprando coisas do exterior. Está bastante preocupado com o alto do dólar, logicamente, né? O dólar, sei lá, tá 6,10 hoje. O
que é a treta? A treta é o seguinte, se o dólar for para 9, vamos supor que eu estou trazendo do exterior um relógio, e esse relógio custa 10 mil dólares. Hoje o relógio custa 60 mil reais, mas pode custar 90 mil. Me complica muito. Lembrando que continua custando 10 mil dólares, mas fui impactado pela alta do dólar. Então ele quer fazer o que? Hedge. O que ele pode fazer? Comprar call de dólar. Sim, pode comprar call de dólar, por quê? Ao comprar call de dólar, né, eu tenho direito de comprar dólar a 6 reais, por exemplo. Se o dólar vai a 9, eu exerço o meu direito de comprar a 6. E compro o meu relógio de 60 mil. Comprar dólar a termo também funciona. Dólar a termo eu estou cravando o preço. E comprar dólar no mercado futuro também funciona. Porque eu compro dólar no mercado futuro e se ele subir eu ganho com essa alta. Então ganhei dinheiro com a alta e me protegi. Então a minha diferença de preço vai estar sendo coberta pelo meu ganho lá no mercado futuro. Então ambas não. As três são posições de hedge para você. 1, 2 e 3 que ajudam o importador. O estagiário acabou de realizar uma aplicação em um fundo de investimento financeiro. Sobre esse tipo de fundo, analise as afirmações abaixo. Bom, deixa eu pegar aqui uma página em branco para explicar para você esse conceito, tudo bem? Eu tenho fundo de investimento, ok? Fundo é que pega dinheiro de uma galera e vai para o mercado comprar alguma coisa, tá? Eu tenho fundo de investimento financeiro e fundo de investimento não financeiro, ok? O que é o fundo de investimento financeiro? Ele vai comprar, por exemplo, ativos, né? Ações, CDB, ou seja, está no mercado financeiro, ou cotas de outros fundos, né? Que ele pode ser um fundo de investimento em cotas. Então ele compra ou ações direto, né? Ou CDB direto, ou compra cotas. E o não financeiro vai comprar, por exemplo, imóveis, ok? Vai comprar, por exemplo, títulos, né? Então, o fundo de investimento imobiliário é um fundo de investimento não financeiro, né? Porque ele não compra ativos financeiros, ele compra imóveis, por exemplo. Essa é a ideia, ok? Já um ativo financeiro, já um fundo de investimento financeiro, ele vai comprar ou um CDB, que é um ativo em si, né? Ou cotas de outros fundos, né? Então, pode ser um FIC, tá? Então, fundo de investimento financeiro compra ativos ou cotas. Fundo de investimento não financeiro vai comprar imóveis, títulos, né? Então, por exemplo, um fundo de investimento em direito creditório antecipa direitos creditórios, antecipa boletos, por exemplo, de alguém. Está comprando títulos. Fundo de investimento imobiliário compra imóveis, é não financeiro. Fundo de investimento em renda fixa é um FIF, né? FIF, compra ativos. Essa é a ideia. Dito isso, vamos ver aqui, vamos lá, tá? Então, esse FIF, ele irá comprar ativos como imóveis e outros ativos físicos? Não, esse é o não financeiro. Tá fora. Cobrará taxa de administração sobre patrimônio que está sendo administrado. Perfeito. Comprará ativos financeiros e ou cotas de outros fundos, que ele pode ser um FIC, que nem eu expliquei ali antes. 2 e 3 é a resposta para você. Caiu na semana passada esse aí, tá? 3. Conceder autorizações de funcionamento para instituição financeira e de pagamento é de função do nananã. E definir taxa meta da inflação é função do nananã. Bom, olha só. Eu tenho no sistema financeiro o Conselho Monetário Nacional e o Bacen, ok? O Conselho Monetário Nacional é um órgão de normas, é um órgão 100% normativo. E o Bacen é um órgão de execução, vai executar as normas que o CMN determinou. Tá bom? E a ideia de autorizar um funcionamento, imagina o CMN autorizando o funcionamento. O CMN é o cara que manda neles, né? Cara que manda neles, CMN. Vai autorizar funcionamento? Não, isso é papel de cara que é peão, de fiscalização. Então isso é papel do Banco Central. Já a meta de inflação, quem determina é o Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de inflação. Tanto é que o Banco Central, quando não entrega a meta de inflação, emite uma carta aberta explicando por que não bateu essa meta. Porque é trabalho dele. Ok? Portanto, logicamente, letra A de amor. E você sabe, né? Quando tem A de amor, tem coração aqui com muito amor para vocês. Bora! 4. O estagiário fez uma aplicação em NTN-B sobre esse título
analisa as afirmações abaixo. Deixa eu pegar aqui, então, uma página em branco, tá? Vamos lá. NTNB, Nota Tesouro Nacional, Série B. Como que ela funciona, tá? Como que ela funciona? Bom, ela funciona o seguinte. Tá todo isso aqui, gente. Ela vai te pagar alguns juros. Não tá 100% correto, mas tá bom. Ela vai te pagar alguns juros, por exemplo, depende do momento da emissão, tá? Não é sempre fixo, não é sempre nesse valor que eu vou dar, mas depende do momento quando tu tá emitindo, tá? Por exemplo, 7% ao ano, mais toda a variação do IPCA. IPCA é a inflação, ok? Legal. Então, de novo, não é que seja sempre 7%, tá? 7% é um exemplo que eu estou dando agora. Pode ser 7, pode ser 9, pode ser 3, pode ser 4, depende do momento de mercado. Mas sempre tem esse pedaço aqui, que é a parte fixa. Ou seja, eu tenho nela uma parte fixa e uma parte que vai variar, né? É o título de renda fixa, né, gente? Não é uma renda variável, mas vai variar por quê? Porque vai depender do quanto é de inflação. É um pós-fixado, né? Vai ir variando, tudo bem? O termo mais correto até seria o seguinte, né? Para galera não pegar no meu pé aqui depois. Deixa eu pegar um pouquinho melhor aqui. Senão os caras vão, Lucas, essa aqui é a parte pré-fixada, ok, pré-fixada, e essa parte é pós-fixada, que vai variar conforme o que acontecer da inflação. E essa aqui é a parte pré-fixada, tá bom? Legal. Então deixa eu pintar aqui os dois, para ficar um de cada cor no nosso mini esquema mental aqui, né? Pós-fixada, ok. E essa parte aqui, com todo o jeitinho que a gente sempre faz, é a parte pré-fixada. Até porque faça chuva, faça sol, eu vou ganhar 7%, se eu for até o vencimento, logicamente. Tudo bem? Então eu tenho uma parte, ó, faça aí um print aí, ó. Então eu tenho uma parte pré e uma parte pós. Uma parte que vai oscilar e outra parte que fica fixa. Essa é a ideia, né? Então o que acontece na prática? Por que o NTNB é um título bem legal até para compor a sua carteira, tá? Porque olha só, ela te dá proteção total contra a inflação. Sabe por quê? Nesse exemplo aqui, tá? Que eu comprei essa NTNB hoje, vamos supor. Eu vou ganhar sempre 7%. E vamos supor que a inflação no período deu muito alta, deu 1000%. Eu vou ganhar 7% mais 1000%. Porque ele dá toda a variação do IPCA. Então eu não tenho mais medo da inflação, porque eu estou 100% protegido. Essa é a ideia da NTNB. Tá? É um título bem legal, inclusive, tá? Se você tiver saúde para levar até o vencimento. Então vamos lá. Ele está garantindo ganho real. O que é ganho real? Acima da inflação, independente de qualquer cenário no país, perfeito. Possui garantia do FGC? Não, porque o FGC é uma entidade privada, não vai cobrir títulos do governo. E esse título possui uma parte pré e outra parte pós, indexada à inflação. Perfeito, tá? Aquilo que eu expliquei antes para vocês. Portanto, 1 e 3 é a resposta para você. 5. O estagiário está decidido a começar a investir no mercado de ações. Então ele começa a estudar sobre análise fundamentalista. O análise fundamentalista utiliza os fundamentos da empresa. Fundamentos, por exemplo, se eu quero comprar Petrobras, eu vou estudar o balanço patrimonial de Petrobras, o resultado de Petrobras, a projeção do mercado de petróleo, o preço do mercado de petróleo no exterior, demanda de países por petróleo, uma série de fundamentos. Em contrapartida, o outro lado, a análise técnica, a análise grafista, olha somente o preço. Preço e quantas pessoas estão comprando. Porque ele fala, o preço do gráfico explica tudo isso aqui. Então eu simplifico no preço. Então, sobre esse tipo de precificação, analise. Utiliza-se de gráficos e cotações para projetar o preço futuro. Isso é análise técnica, análise grafista. Tá fora. Utiliza demonstrações contábeis, conjuntura econômica e demais fatores para projetar o preço. Beleza. É uma forma de zerar o risco ao investir em ações. Não tem como zerar, né? Está fora. Então, somente 2 está correta. Portanto, letra C de casa era a questão que era na semana passada. 6. O estagiário está buscando um portfólio de investimentos que conte com isenção de imposto de renda e segurança do FGC. Sendo assim, ele deveria optar por qual carteira? Bom, vamos lá, turma. CDB tem FGC? Sim!
CDB tem isenção de imposto de renda? Não. LCI tem FGC? Sim. Tem isenção? Sim. Mas o CDB ele acaba nos matando, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Nos matando. LCI tem FGC? Sim. LCI tem isenção? Isenção? Sim. CRI tem isenção? Sim. CRI tem FGC? Não. Porque é emitido por companhia securitizadora. Tem um macete. Eu botei no CRI e fiquei CRI, CRI, CRI. É péssimo. Mas se lembra que o FGC não vem, se fica no grilo, tá fora. CRI, CRA, mesma coisa. CRI, CRI, CRI. Fiquei sem FGC. E LCI, perdão, pode ser. LCA e LCI, ambas têm isenção de imposto de renda, né? E ambas têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF e por instituição. Ou seja, letra D de dado é a resposta para você. 7. O estagiário adquiriu ações da empresa Shark Energy SA, conforme informações abaixo. Data da compra, valor de aquisição e valor da ação. Estagiário, porém, em uma conversa com amigos, faz a seguinte afirmação: eu não tive prejuízo com as ações da empresa, pois eu não vendi essas ações. A heurística presente nesse tipo de comportamento é conhecida como o quê? Bom, olha só. Ele comprou por 30, ok? Hoje, tá, essa ação está valendo 12. Ou seja, estou tendo prejuízo. Sim ou não? Claro que sim. Prejuízo de 18. Porém, ele tem tanta aversão a admitir que errou, aversão a admitir que perdeu, que ele fala assim: eu não vou vender isso aqui, ou seja, eu não vendo essa ação. E se eu não vender, ele rapidamente vai voltar para os 30. E calma, ele vai voltar. Então, o que acaba acontecendo? Ele fala assim: eu não perdi porque eu não executei, eu não perdi porque eu não realizei. Daqui a pouquinho ele volta. Então ele tem tanta aversão a admitir que errou, que ele não se desfaz das posições perdedoras. Porém, se fosse ao contrário aqui, se hoje, ao invés de 12, tá, numa situação hipotética, tivesse R$31, ele rapidamente, vou botar um verdinho aqui de venda, né? Ele rapidamente venderia essa ação. Por quê? Porque quando sobe, rapidamente ele se desfaz. Que ele tem tanto medo que volte e dê errado, que ele tem aversão a perder, que ele vende rápido, tá? Então, a aversão à perda, que é a nossa resposta, ele mantém posições perdedoras, que é isso aqui, e se desfaz rapidamente das posições vencedoras, D de dado. Disponibilidade não é, porque disponibilidade é quando está disponível perto, quando eu sou impactado por ações de perto, ações recentes, saiu no jornal e eu vendi, saiu no jornal completo, etc. Ancoragem é quando eu estou ancorado num preço. Quando bater R$10 eu compro, quando bater R$30 eu compro, quando o dólar bater R$5 eu compro. E ilusão de controle é quando eu me iludo, achando que as minhas ações mudam o mercado. Tá bom? Desde dada a resposta para você. Bora para 8. O estagiário fez investimento em COI do Shark Bank. COI, lembra, né? Coisa estranha. É um produto que é tributado como renda fixa, ou seja, de 22,5 a 15, né? Tabela regressiva. Pode ser de renda fixa ou não, pode ser atrelado a dólar, pode ser atrelado a ações nos Estados Unidos, pode ser atrelado aqui dentro, pode ter capital protegido ou não, é uma coisa estranha, tá? Então olha só, o IR será cobrado com a alíquota regressiva de 22 até 15, conforme prazo de permanência. Perfeito, a 1 está corretíssima, tá? 2, esse investimento não possui garantia da FGC, mesmo sendo emitido por um banco. Perfeito, como ele é uma coisa estranha, o FGC pega e fala assim: ixi, eu tô fora disso aí, não quero honrar esse título aí. Tem sempre seu valor nominal protegido, né? Na verdade é o seguinte, tá? Ele tem valor nominal protegido e valor nominal em risco, tá? Tem essas duas modalidades. Valor nominal protegido, você tem seu valor nominal, seu capital protegido, e valor nominal em risco, você não tem capital protegido. Então, não é regra que terá sempre capital protegido. É o mais comum, tá? Mas não é regra. Então o 2 está fora e o 3 está fora, que ele falou que tem sempre, né? Palavras como sempre, tem que dar uma cuidada, tá? Portanto, A de amor, resposta para você. E lógico, né? Se tem A de amor, tem um coração mega especial para você, tá bom? A de amor da questão número 8. O estagiário semana passada, hein?
entusiasta do mercado de derivativos decide então fazer uma operação no mercado a termo, conforme abaixo, tá? Então comprou em fevereiro de 2025, vendeu em junho, ou seja, vai pagar aí 15% de imposto de renda sobre o lucro, né? Se houver lucro, logicamente, tudo bem? Ele fez uma compra no valor de 35 mil reais e fez uma venda no valor de 47 mil reais. Então, como são dias diferentes, 15% de imposto de renda, beleza. Esse imposto de renda, ele incide sobre o lucro, né? Então, eu vendi a 47, comprei a 35, portanto, tive um lucro, né? Botar verdinho aqui, para a gente ser bem didático, tive um lucro, portanto, de 12 mil reais. É isso, turma? É isso mesmo, né? 12 mil reais. 12 mil reais. Foi o meu lucro, tá? Deixa eu ver aí, então, quanto que é o imposto de renda nessa operação especificamente. Vamos pegar minha HP aqui, peraí. Bora, surgiu o HP aqui. É só a gente fazer, né? 12 mil, enter, 15%. Tá aqui, R$ 1.800 é meu imposto de renda cobrado. Lembrando, né? Fica também no dedo duro lá na fonte, tá? Mas o que ele perguntou é o imposto de renda total, ou seja, somando o dedo duro mais o que eu pago através de DARF até o último dia útil do mês subsequente, né? Fica 0,005% na fonte, né? Nesse caso aqui é igual o mercado de ações, tá bom? Essa é a ideia de dado para você. Seu equipamento, semana passada, foi financiado com características abaixo. Então, financei 800 mil, 60 meses, né? Tabela price, taxa de juros 0,8, parcelas mensais postecipadas. Então, se são mensais, são 60 parcelas, né? Porque são 5 anos, né? 5 vezes 12, 12 meses por ano. Se fossem anuais, seriam 5 somente, né? Mas eu tenho que botar o número certinho aqui. E ele quer saber o seguinte: qual o saldo devedor após pagar a parcela 4? Pois bem, nesse tipo de cálculo aqui, que é tabela price, sistema francês, quem trabalha é HP. Deixa eu trazer HP aqui para trabalhar então. Bora! Então está aqui a nossa HP e vamos fazer a HP trabalhar para nós. Olha só, então 800 mil é o meu PV, né? Present Value, valor presente, tá? 60 é meu N, de número de períodos, tudo bem? Porque 60, repito, são 5 anos vezes 12 meses, né? Por que é 5 vezes 12? Porque as parcelas são mensais, tá bom? Beleza? 0,8 é o meu I, ok? E peço a PMT. 16.840 é a prestação. Legal. Eu não preciso fazer nada, HP que faz, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber o saldo devedor após o pagamento da 4. O que eu faço? HP. Eu peguei esse valor de prestação para 60 parcelas. Agora eu boto 4 e coloco no N, porque eu quero projetar para o período 4, e puxo o FV. Tá aqui, 757,733. O que eu fiz então? Quando dá tabela price e pede saldo devedor, primeiro passo, descobre a PMT. Não, foi isso que eu fiz, né? Botei 800 no PV, o 60 no N, o 0,8 e pedi a PMT. Não zera a sua calculadora. Aí o que eu fiz depois? HP, para 4 períodos, qual que é o FV? Por que eu fiz isso, gente? Entende racionalmente, ó? Porque eu quero o saldo devedor após pagar 4 parcelas. Então, após pagar 4 parcelas HP, quanto que fica meu valor futuro? Foi isso que eu pedi. 757,733. Na tabela price, quem trabalha, é ela. Se fosse saque, eu teria que calcular a amortização e multiplicar pelas vezes que eu já paguei, tá? 3. O estagiário possui recursos investidos no Fundo de Investimentos Creditórios Shark FDIC. Ele possui cota sênior desse fundo. Nesse caso, essa cota... Bom, deixa eu trazer aqui uma página em branco para a gente falar sobre as cotas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Um fundo qualquer, ok? Todos os fundos, eles são divididos, a gente já sabe sobre isso, né? Eles são divididos em pequenos pedaços, pequenas frações, né? Essa fração aqui é uma cota. E cada cota tem o seu cotista, tem o seu dono, tá? Aqui sou eu, vamos supor que seja cotista de um fundo. Beleza, tá? Pode acontecer que o fundo venha à falência, né? Quebre. E não tenha dinheiro suficiente para pagar todos os seus cotistas.
Como que faz daí, né? Quem é que paga? Meu Deus do céu, eu tiro o dinheiro para cima, ver quem é que vai pegar antes, tipo balão surpresa de uma festa? Não. Na prática, duas informações. Um fundo tradicional vai ser dividido entre todos. Ninguém ganha mais que ninguém. Pode ser 1 centavo para cada um, pode ser ter, ninguém ganha dinheiro. Beleza. Mas tem fundos que ele divide, ele discrimina as cotas, né? Fala assim, cotas para cá, cotas para lá. E ele coloca essas cotas em andares. Quanto mais alto o andar, mais antes você recebe. Essa é a ideia. Então, tem vários tipos de cota, tá? Cota sênior, cota subordinada, cota mezanino. Mas a prova trouxe para você 2 cotas. E que são o que você precisa saber. Tudo bem? As cotas sênior. Ok, as cotas sênior. E as cotas subordinadas. E olha como é fácil de a gente entender. Cota sênior, você lembra de senhor. Senhor, na fila tem sempre preferência. Então a cota sênior ela tem preferência, ela recebe antes. A cota subordinada, ela recebe depois. Ok? Ó, olha o nome, subordinada. Está subordinada ao pagamento de uma primeira. Subordinado é o cara em casa, subordinado, sou o último a saber. Então o subordinado é o último a receber. Então, a cota sênior tem preferência, depois eu pago a subordinada, porque pagar a subordinada está subordinada a pagar primeiro a cota sênior. Pago a sênior, se sobrar, pago a subordinada. Simples assim. Vamos pegar um exemplo claro aqui, tá? Vamos supor que o fundo decretou falência e depois de pagar todas as suas despesas, o fundo ficou com um caixa lá de R$100. Ok? R$100. Tendo essa divisão entre sênior e subordinado, o primeiro, como preferência que tem, são as pessoas que têm cota sênior. Aí a gente olha e vê assim, caramba, o total das cotas... preto aqui. O total das cotas sêniors, né? Que são os caras que têm a preferência. O total dos cotas sêniors. Dá quanto de dívida? Olha... dá R$90. Ok. Então, com o dinheiro que sobrou, eu consigo pagar todas as cotas sênior, que são a preferência. Paguei todas as cotas sêniors. Ok, está pago as cotas sêniors. E aí, depois desce para o segundo andar. Vamos ver o que vai sobrar para chinelagem lá. Vamos ver o que... aqui então é sênior, tá? S não vai dar, né? Porque é S com S. Paguei as cotas sênior, que tem a preferência, que nem eu falei ali antes. Lembrando que eu tinha R$100 só. Aí, vamos ver efetivamente quanto que é a dívida que tem a galera subordinada. Aí a galera subordinada tá aqui embaixo, né? É o povão aqui. Aí, paga eu, paga eu, paga eu. Quanto que é o total de dívida que vocês têm? Nossa, nós temos também R$90 para ser pago. Bah, galera, desculpa. Lembra, né? Eu tinha 100, paguei primeiro as preferenciais, que é 90. Para vocês não vai ter 90. Vai ter só R$10 se vocês se dividem entre vocês. Caramba, não é justo. É assim. Logicamente, os caras das cotas sênior pagaram mais caro para entrar e os caras da cota subordinada pagaram mais barato para entrar. Tá? Bora lá responder isso aqui? Só se for agora, né? Não, então, as cotas sênior. Essa cota. 1. Não se subordina às demais para fim de amortização e resgate. Perfeito, né? Não está subordinada a ninguém. Tá? Ela é a primeira. Possui isenção fiscal? Não, não tem isenção fiscal. Possui mais risco que as subordinadas? Não, possui menos risco, né? Porque ele recebe antes, então tem menos risco. Portanto, apenas a C está correta, apenas a 1 correta, tá bom? 4. O estagiário possui ações da corretora Shark Corretora de Valores, né? Sobre a tributação dessa aplicação, analise as informações abaixo. Ele comprou, adquiriu na corretora, ele está comprando direto. Então comprou, por exemplo, lá no BTG, lá na XP. Compra direta, não é compra através de fundo, tá bom? Beleza. Então vamos lá. 1. O responsável pelo recolhimento do imposto que era total é a própria corretora? Não. A corretora vai reter somente o dedo duro. A corretora vai reter somente aquilo que é na fonte. O total não é da corretora. Tanto é que eu tenho que recolher através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Beleza. 2.
A alíquota do IR pode ser de 15 ou 20, dependendo do prazo. Perfeito. Por quê? Se for day trade é 20, se é swing trade ou não day trade, que é dias diferentes, é 15. O ganho de capital pode ser isento nas operações não day trade, desde que o volume da alienação dentro do mês esteja abaixo de 20 mil. A alienação é venda, tá? Se eu vender até 20 mil dentro do mês, e se eu for pessoa física, o estagiário eu estarei isento, né? Só não vale para day trade. Portanto, 2, 3 estão corretas. Letra A de amor. Deixa eu fazer um coração para você. O Shark Bank está coordenando uma oferta de uma determinada companhia siderúrgica. Essa oferta se destina exclusivamente para investidores profissionais, tá? Quem são os investidores profissionais, tá? Pessoa física ou jurídica com mais de 10 milhões de investimentos financeiros, 10 milhões, mais o atestado de investidor profissional, ele só assina, tá? Instituições financeiras, companhias de seguro, fundos de pensão, seguradoras, ou seja, essa galera toda que é profissional, entende de mercado. Para esse cara aqui, eu não preciso chegar para ele e dar um documento dizendo quais são os riscos da operação, porque ele teoricamente é um profissional disso, ele já sabe. Então, eu posso, em ofertas públicas, eu não estou falando de fundos, tá? Oferta pública, de debênture, de ações, quando é exclusivo para investidor profissional, eu posso tirar alguns documentos que são onerosos, que são caros, para que ele não precisa ter ciência do que está acontecendo, tanto assim, porque ele é profissional. 2 documentos desses são prospecto e lâmina, ok? O prospecto é onde dá todos os detalhes da oferta pública. Detalhe por detalhe. Ativo, riscos, projeção de ganho, coordenador líder, quem é, etc, etc, etc. E a lâmina é um resumo do prospecto. Lâmina é uma folha, né? Uma lâmina, ok? E aqui está tudo sobre a oferta pública, tá? Deixa eu até pintar isso aqui para ficar bem legal aqui, tá? Então, prospecto é onde está tudo de uma oferta pública. Eu não estou fazendo uma oferta pública de uma ação, por exemplo, tá? E a lâmina é esse resumo. Quando é para investidor profissional, ele pega e fala assim, cara, como é para investidor profissional, não faz sentido, isso é caro fazer esses documentos. Um prospecto, o cara é profissional. Então, eu dispenso isso, e logicamente se eu dispenso isso, o resumo disso também é dispensado. Então entende a lógica por trás das coisas, tá? Isso numa oferta pública. Portanto, ambos os documentos, prospecto e lâmina, podem ser dispensados nesse tipo de oferta. 6. O investidor acabou de comprar uma call da ação Shark Energy SA, conforme dados abaixo. Então, uma call é um direito de comprar. Direito de comprar uma ação no futuro. Direito de comprar essa ação aqui lá no futuro. Por quanto? Por R$30. Como é que eu sei isso? Porque está aqui, preço de exercício, R$30. Eu vou exercer isso lá no futuro por R$30. Para ter desde hoje esse direito, eu pago R$2,50, que é o prêmio. Ok? Isso é igual um seguro. Seguro eu pago o prêmio para ter o direito de usar. Nem sempre eu uso, mas o prêmio eu sempre pago. Então, o investidor pagou quanto? R$2,50. Para lá no futuro exercer o direito de comprar por 30. Que ele acha que vai estar mais barato, mais alto que isso, lógico, né? Esse investidor possui direito de comprar? Possui. A ação por R$ 32,50? Não. Ele possui direito de comprar por 30 e não R$ 32,50. R$ 2,50 será o maior prejuízo possível para o investidor nessa operação. Perfeito. A perda máxima do titular, seja de call ou de put, tá? Seja de opção de venda ou de compra, é o prêmio. Porque ele chega lá e fala assim, eu não quero exercer, vamos supor que a ação está valendo R$20 e ele pode comprar por 30. Fala, não quero exercer, perco o prêmio, meu prejuízo maior. Trata-se de uma operação com ajuste diário? Não, porque isso aqui não é mercado futuro, né? Opções não tem ajuste diário, portanto, apenas a 2 está correta, letra C de casa. Que, aliás, é o gabarito que eu mais coloco nas meus pré-provas. 7. O estagiário possui um ADR da empresa Alibaba. Esse ADR distribui em 2025 dividendos. Nesse caso, como será tributado aqui no Brasil? Bom, turma, passo seguinte, tá? Dividendo que vem do próprio Brasil, ou seja, tem dividendo de Vale e tal,
de Petrobras, ele é isento. Dividendo que vem dos Estados Unidos, ele entra aqui como renda. Como renda. É uma renda, como se recebesse uma renda, um salário a mais. Pensa por isso aí que dá certo. O que isso quer dizer? Ao entrar como renda, ele vai entrar, então, os dividendos do EUA, dos Estados Unidos, vai entrar junto com o meu, por exemplo, salário. Compondo a minha renda, podendo chegar em até 27,5% de imposto de renda. Né? Então perceba, dividendos dos Estados Unidos, que vêm dos Estados Unidos, não são isentos. Tá? Bora lá. Como se trata de dividendo, distribuição de renda após lucro, ele está certo? Esse valor estará isento aqui no Brasil. Não. Isso aqui é só no que vem no origem Brasil. Será tributado a alíquota única de 15%? Não, porque ele compõe renda. Será tributado com alíquota regressiva, podendo chegar até 15%? Não, é a alíquota progressiva. A mesma que compõe, a mesma que tributa a sua renda. Então, letra D de dado. Será tributado conforme a alíquota progressiva, de 0% a 27,5%, sendo recolhido através do carnê-leão. Um carnê que eu recolho mensalmente, né? Para depois, na declaração anual de ajuste, fazer o ajuste para ver se eventualmente eu tenho que ser, se eu recolher 27,5%, se eu tenho que ser eventualmente restituído desse valor. Tá bom? Bora. 8. O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central e o país está em um momento de excesso de liquidez. Ou seja, está com muito dinheiro na economia, excesso de liquidez. Isso não deveria ser problema, né? Pô, Lucas, isso não é problema. Mas o que isso pode causar? Com muito excesso de liquidez, vem muita gente aqui querendo comprar esse meu telefone. Porque tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro na economia. Ao ter muito dinheiro na economia, tem muita gente comprando esse meu telefone. E aí eu pego e falo assim, que? Tem tudo esse dinheiro sobrando aí? Dinheiro não vale nada. Eu começo a subir o preço do meu telefone, que tem muito dinheiro em circulação. Tem gente querendo comprar. Então, dinheiro em excesso mata a economia. Tem uma frase que fala o seguinte, né? Dinheiro na economia é igual comida para peixe no aquário. Se tem de menos, o peixe morre de fome. E se tem de mais, o peixe também morre de tanto comer. Dinheiro é igual. Dinheiro demais na economia mata a economia. Porque todo mundo passa a não valorizar aquele dinheiro. E dinheiro de menos não tem crescimento. Então ele tem que tirar dinheiro de circulação. O que ele pode fazer? Aumentar o compulsório? Sim. Que ele aumenta o compulsório, fica mais dinheiro guardado no Banco Central e sobra menos para os bancos emprestarem, diminui a liquidez. Aumentar a taxa de juros? Sim. O dinheiro fica mais caro. E assim as pessoas consomem menos. Aumentar a tarifa de importação? Isso faria com que menos bens viessem importados? Faria. Mas isso não é papel do presidente do Banco Central. Isso é política fiscal. Tá? O Banco Central não se envolve com política fiscal. Né? Quem vai aumentar ou não os impostos é o executivo. Portanto, 1 e 2, letra B de Brasil, é a resposta correta para você.